Olá, pessoal! Vamos para mais uma live. Estamos animados hoje para aprendermos um pouco mais. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento motor global e quais são as suas implicações no desenvolvimento motor oral e principalmente nas questões alimentares infantis. É muito legal falar sobre isso, é um tema muito interessante da gente conversar, porque é um tema que está intrinsecamente ligado, um assunto está totalmente interligado ao outro, porque nós somos um corpo e a nossa boca faz parte desse corpo. Então, comer faz parte do desenvolvimento motor global? Sim, nós não podemos separar. Por isso que eu vim aqui conversar com vocês sobre esse assunto. E a gente vai trocar uma ideia aqui bem interessante. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Azevedo, eu sou fonoaudióloga, atendo na área de neuropediatria há 20 anos e na área de reabilitação alimentar. Então são assuntos que eu gosto muito de conversar, são assuntos sobre alimentação e desenvolvimento, porque eu trabalho com isso no meu dia a dia, no meu consultório diário, e o raciocínio clínico, o raciocínio terapêutico, sempre tem que estar voltado para essas duas pontes. Eu trabalho com comida, mas eu não posso esquecer que o meu paciente, ele é um ser único. E é esse ser único que vai trazer respostas terapêuticas positivas ou negativas, de acordo com o que eu consigo enxergar. E às vezes é um detalhe, sabe? Às vezes a gente fica tão focado na questão alimentação, por exemplo, o filho tem que comer, o paciente tem que comer porque a mãe chegou com a queixa, que não está comendo tal consistência, que não está conseguindo comer tal comida, está atrasado, não tá fazendo a transição alimentar no prazo que deveria fazer. E nós não podemos esquecer de tantas coisas que temos que avaliar muito antes dessa criança receber uma comida pela boca. Então, é bem interessante isso, sim. E o que é desenvolver, né? Desenvolvimento motor global. O que é desenvolver, quando a gente pensa nisso? Desenvolver nada mais é do que a criança ir perdendo a necessidade de ser cuidada. Não é? O bebê, quando ele nasce, ele precisa ser cuidado 100%. 100%. À medida que o desenvolvimento dele vai aparecendo, ele vai cada vez mais desmamando desse cuidado e ele vai ficando cada vez mais independente e cada vez mais autônomo, com autonomia funcional, porque é isso que a gente quer. É isso que todos nós desejamos e que nós aprendemos na nossa vida. Cada nova habilidade que a gente vai adquirindo, nós vamos nos tornando mais funcionais naquilo. E cada vez que a gente pratica mais, a gente se torna mais expert. A gente faz com mais habilidade, né? No começo, às vezes, é mais difícil. A gente tem a tentativa e erro. E a gente vai aprimorando cada vez mais e vai construindo essa habilidade. Mas desenvolvimento motor requer apenas o desenvolvimento motor da criança. Para um bom desenvolvimento motor, será que a gente precisa apenas que ele adquira as habilidades dos marcos motores? Ou será que existem outros fatores que podem sim afetar diretamente esse desenvolvimento? Entendeu? Então, assim, a gente não pode pensar, o desenvolvimento dos marcos motores, se pensa muito nisso. Muitas vezes o paciente, quando ele vai para uma consulta com um fono ou com um pediatra, a mãe e o pai quer saber se os marcos estão adequados, né? É bem essa questão primeiro, assim, os marcos estão adequados, meu filho está segurando a cabeça, meu filho já está sentando com apoio, já está sentando sem apoio. Já está engatinhando, já está rolando, já está andando.
Então, esses marcos é uma coisa que a gente já tem isso desde a gravidez, a gente já vai tendo isso desde a gravidez, a gente estuda os marcos, né? Quando meu filho tiver tal idade, ele vai estar sentando, ele vai estar rolando. Com tal idade, ele vai estar já engateando, ele vai estar andando. E aí esses marcos ficam ali martelando na cabeça dos pais e é levado isso para o consultório. Boa noite, Jennifer. E aí isso é levado para o consultório com uma forma muito assim, se não tiver dentro do marco, tá tudo errado. E aí eu já trago uma pergunta aqui, né, que eu acho muito interessante refletir. Será que toda criança tem seu tempo para se desenvolver? Porque a gente escuta muito isso também, né? Não, tem criança que tem seu tempo. Não precisa ser tão rígido com relação aos marcos, porque cada criança tem seu tempo. Mas aí se a gente for pensar no mundo, hoje estamos aqui no Brasil, mas vamos pensar numa criança que esteja agora na Índia, vamos pensar agora numa criança que esteja no Japão, né, na Indonésia, enfim, crianças de culturas diferentes, no Vietnã, culturas bem diferentes. Será que vai haver uma mudança, uma variabilidade, uma variação muito grande com relação a esses marcos de uma criança de um país para o outro? Ou não? Ou será que não? É interessante isso, porque apesar de as questões socioeconômicas, socioculturais, de nutrição, até às vezes de religião, muitas vezes, interferirem sim nos avanços ou um pouquinho do retardo do desenvolvimento motor, de uma forma geral, esse desenvolvimento, ele tem sim os marcos que nós temos que ficar em alerta. Nós temos que ficar atentos. Óbvio que não é para ninguém enlouquecer se, por exemplo, o filho não andou com 1 ano, que ele andou com 1 ano e 3 meses. Não quer dizer que está atrasado. Não quer dizer que está atrasado. Mas ele ele saiu um pouquinho da curva daquele marco dos 12 meses que a literatura fala. Mas existe as crianças também que andam com 8, com 9, com 10, né? Minha mãe andou com 7 meses. Acreditem. Com 7 meses, minha mãe soltou do sofá e foi em direção à minha avó, se eu não me engano, ao outro sofá. E ficou todo mundo de queixo caído. Todo mundo de queixo caído. Disse, meu Deus do céu, ela andou com 7 meses. E estaria errado, se considera isso errado, porque para o atraso se julga muito, né? É engraçado isso, né? Se julga muito a criança que está atrasada. Meu filho não andou com 12 meses, não segurou o pescoço com 3 meses, não se sentou com 6. Se julga muito o atraso. Mas e as crianças que fazem isso com muita antecedência? Elas são consideradas o quê? Estaria errado também? Não. A gente não pode dizer que está errado. Ela está dentro do marco, só que umas estão um pouquinho antes, outras estão um pouquinho depois. Então, nós temos que pensar que o desenvolvimento motor ele vai muito além apenas das questões musculares, ósseo-musculares, que o nosso desenvolvimento, a gente se desenvolve de forma crânio-caudal. Por isso que primeiro a gente sustenta o pescoço, né? A gente primeiro está em prono, a gente primeiro eleva o queixinho, vai sustentando o pescocinho, mais com 3 meses, até os 5 meses em supino, a gente também sustenta o pescoço. E aí a gente vai evoluindo, né? O arrastar até o sentar. Com 3 meses a gente senta com apoio, a gente já está um pouquinho durinho com apoio. Com 6 meses, com apoio, o alto apoio, né? Que se chama, que a própria criança bota a mãozinha, se segura, ela consegue se equilibrar mais. E com 8 meses ela já consegue se sentar bem soltinha, bem só. Por volta de 1 ano ela já faz o andar, né? Ela primeiro fica em pé com apoio, depois ela se desloca sem o apoio, até ela fazer realmente a caminhada. E aí eu tô falando tudo isso de forma muito resumida, porque para que esses marcos de desenvolvimento motor aconteçam, a criança ela tem que adquirir alguns planos de movimento. E pode parecer até complicado vocês entenderem isso, eu também vou falar isso de forma bem resumida, não quero complicar para vocês isso não. Nós temos 3 planos de movimento. Nós temos o plano sagital. O que é o plano sagital? É uma divisão
no meio do nosso corpo, em lado direito e lado esquerdo, certo? Nós temos o plano frontal, que é a divisão do nosso corpo numa fatia inteira, pela metade. Então, nós temos o lado de frente e o lado para trás, o ventral e o dorsal. E nós temos o plano transverso, que é um corte que é feito no meio do nosso corpo, que divide em superior e inferior, que é onde nós fazemos a rotação. Então, por que esses 3 planos são tão importantes no nosso desenvolvimento? E eu vou falar disso porque eu quero justificar por que esse desenvolvimento motor é tão importante para a aquisição das habilidades motoras orais, tá? Tudo que eu estou falando é porque eu quero que vocês entendam e compreendam por que isso faz sentido, sim, quando nós vamos falar de alimentação. Porque falar de alimentação, como eu disse no comecinho da live, não é só boca. Nós não podemos pensar em alimentação em boca. Ah, meu filho não está comendo, né? Vamos colocar comida na boca. Vai muito mais além o olhar clínico e terapêutico de uma criança que não come. Principalmente se essa criança tem da idade, né? De nascida, recém-nascida, até 2 anos de idade. Que é onde todos esses planos de desenvolvimento são adquiridos. Então, nós não podemos deixar passar isso. Nós não podemos deixar de avaliar e de compreender que às vezes a criança não está comendo porque alguma coisa em toda a sequência de desenvolvimento motor falhou, ou está atrasada, ou precisa de mais estímulo para que ela alcance alguns marcos. E aí eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Por exemplo, para eu mastigar uma comida, para eu mastigar, eu preciso fazer o quê? Uma rotação de mandíbula, uma lateralização de língua. E isso são planos de movimento que eu tenho que ter adquirido no meu corpo. Eu não apenas me desenvolvo crânio-caudal. Não é só isso. Nosso corpo ficar em pé, dura, né? Porque eu desenvolvi, eu tô ali na linha média. Não, eu preciso ter mobilidade. Eu preciso me locomover. E para eu me locomover, eu preciso de quê? Eu preciso de estabilidade. Para eu sair de um ponto A para um ponto B, seja ele abrir uma boca, seja esticar um braço, seja dar um passo, é um ponto A para um ponto B. Eu preciso de estabilidade. Se eu não tiver estabilidade, eu não tenho função. Estão entendendo? Estão acompanhando meu raciocínio? Então, desenvolvimento motor global, ele é importante? É. Os marcos são importantes? São. Nós não podemos deixar passar batido, vai chegar a hora dele, vai chegar a hora. Não, pode ser que não chegue. Voltei. Entrou um negócio aqui. Mas pode ser que não chegue esses marcos, por questões cognitivas, por lesões mesmo, lesões do sistema nervoso central. Pode ser que não chegue esses marcos por questões culturais. Por exemplo, uma criança que ficou o tempo inteiro naquele sling, pronto, uma cultura indiana ou, sei lá, de uma cidade, de um país aí que tem essa cultura mais forte, de carregar muita criança naqueles sling e não deixar muita criança solta, vamos dizer. Então, ela não teve a oportunidade de explorar muito a questão de tentativa e erro, de ficar de pé, de se segurar. A chance dela atrasar um pouco essa meta do andar é grande, porque ela não teve o estímulo. E a criança, para ela adquirir habilidade motora, ela precisa ter desejo, curiosidade, experiências daquilo ali. Ela vai tentar, ela vai errar. Ai, gente, por que tá caindo tanto aqui? Eu botei no não perturbe e tá entrando uma ligação aqui direto. O que é que eu faço para não entrar essa ligação? Alguém sabe me ajudar? Que eu realmente tô triste com isso. De novo aqui. Será que se eu botar em modo avião eu saio da live? Alguém sabe me dizer? Se eu colocar em modo avião eu perco a live aqui, eu saio?
Me responda aí, por favor, me ajudem. Eu vou tentar. Vou tentar aqui. Meu Deus, o que é que eu faço, hein? Vamos lá, nunca aconteceu isso. Acontecia às vezes só uma vez, mas agora tá acontecendo mais rápido, mais frequência. E agora, tá? Tô bem, tô falando direitinho, vocês estão me ouvindo bem? Voltou, né? Tá ok? Vamos lá. Vamos lá. Tem gente aqui, Daiana Reis, querendo solicitando para participar do meu vídeo ao vivo. Deixa a tua pergunta aqui, Daiana, que eu vou te responder. Garanto que eu vou te responder aqui. Pronto. Então, voltando aqui para o desenvolvimento. Nós não podemos pensar no desenvolvimento de forma muito partida, achando que somente pelos marcos, pelo fato de a criança ter adquirido os marcos, minha criança segurou a cabeça e já está começando a se sentar direitinha com os 6 meses. Mas ela não come. Mas e aí? Se ela está se sentando, que é uma premissa que a gente fala, né? Que a gente sempre preza. Como é que está o desenvolvimento? Está sentando sozinha, já está sentando com apoio, está bem equilibrada, está segurando bem o pescoço, está com essa estabilidade, ela adquiriu essa estabilidade. E aí a criança não come? Vamos pensar, o que é que pode estar acontecendo com essa criança? Será que os estímulos dela foram adequados para que ela chegasse, mesmo estando adequada do ponto de vista motor? Será que ela recebeu os estímulos orais adequados para ela estar desejando aquilo ali, aquela alimentação ou aquele utensílio intraoral? Então, a gente tem que pensar em todos esses aspectos. Por exemplo, falando em desejo, né? Desejo e planejamento motor. Se eu pedir para vocês darem um sorriso agora, mas vocês não estão afim de rir, vocês estão assistindo minha live, vocês não estão afim de rir. E eu chego para vocês, sorri aí agora. A chance de você dar um sorriso amarelo, aquele sorriso sem graça, é muito maior do que quando você tem uma questão emotiva que envolva aquela ação motora. Concorda? A gente usa muito mais a nossa musculatura, a gente usa muito mais o nosso planejamento motor para uma ação que traz desejo, que traz aquela vontade mesmo, curiosidade ou vontade ou emoção, do que uma coisa que a gente faz sem emoção. Então, desenvolvimento motor, quando a gente vai ter uma ação motora, a gente envolve o córtex frontal, certo? Que é a parte motora, e a parte motora do sistema singular, da área singular. A parte motora da área singular, que envolve as emoções. Então, veja como é lindo. Né? A gente pensa aqui na parte motora de forma muito mecânica. A gente tem que parar de pensar em motor e mecânica, como fosse uma coisa matemática. Sabe a prova de matemática que é exata, que 2 mais 2 são 4. Quando a gente vai avaliar uma criança que tem alguma dificuldade em alguma função ou alguma habilidade, a gente tem que pensar num todo, não é a matemática. E aí pensar nos planos. Quais foram os planos que ela foi mais estimulada? Será que foi uma criança que ficou muito naquele rolinho, aquele charutinho, e aí ela não desenvolveu os planos sagitais, ou frontal? O que é o plano sagital? Extensão e flexão. E o que é que o bebê faz? Linha média, isso aqui, ó. Trazer para a boca. Extensão e flexão. Extensão e flexão. O que é que a língua do bebê faz quando ele é pequenininho? Extensão e flexão. Vai e volta. Então tá tudo interligado. Tá tudo muito interligado. Então, fazendo uma ponte agora para a alimentação, que é o foco, que é o que a gente quer muito trabalhar, a gente tem que pensar em todas essas habilidades motoras. Aí vamos lá. Daiane, pode fazer sua pergunta, se você quiser, você já pode escrever, eu já posso ir respondendo, que vai ser ótimo, porque talvez tire a dúvida também de outras mães. Então, quando a gente vai pensar no bebezinho, que ele vai se alimentar, a gente precisa trazer para ele o quê? Estabilidade. Estabilidade de pescoço, principalmente. Porque se tem um bebê que não tem estabilidade cervical, ele não vai ter estabilidade mandibular e não vai ter estabilidade de língua para fazer uma sucção funcional e eficaz. E aí o risco dele ter uma incoordenação da sucção, deglutição e respiração é muito grande. Porque ele vai precisar achar algum ponto de quê? De estabilidade.
Ele vai precisar achar esse ponto. E aí, muitas vezes, eles acham aqui. Eles travam a mandíbula. Porque eles não conseguem ter estabilidade. Então, quando a gente vai dar alimentação para um bebezinho, a gente tem que trazer estabilidade, seja no peito, seja na mamadeira. O pescoço não pode estar para trás, porque senão o risco de engasgo é grande. E eles não têm ainda o domínio da sua habilidade motora, de ele se regular, dele sozinho ver que o pescoço ficou para trás e ele vai voltar o pescoço para frente. Ele não tem esse domínio, então a gente tem que fazer por ele. Da mesma forma que uma criança, quando vai entrar na transição alimentar, com seus 6 meses, nós também temos que ter muito cuidado com as posturas. E quais são as habilidades motoras que aquela criança tem? Para que consistência? Não é toda criança que está apta a entrar no BLW, por exemplo. Não é toda criança. Então, se fala muito no BLW, e chega também muitas mães no consultório: Paulo, eu queria tanto que meu filho comesse as comidas em pedaços. Ou então já chega dizendo: eu já dou tudo em pedaços, mas ele se engasga direto, ele não aceita, ele tem muita náusea, tem muito gag, e é uma dificuldade muito grande. E aí a gente tem que ver se ele está com essa estabilidade realmente adequada para esse tipo de consistência. Porque tem criança que não está ainda. E o BLW, a criança tem que ter o quê? Um desenvolvimento motor global de membros superiores, controle de tronco, controle cervical, pegar a comida, levar à boca e ter todo um domínio do que fazer com aquela comida dentro da boca. E não é fácil. Com 6 meses de idade, imagina, não é fácil. Deixa eu ler logo aqui, senão eu termino passando batido. Em relação à minha filha, que acumula a comida toda do lado esquerdo da boca, mastigando bem lentamente, pode estar ligada à relação motora? Tem algum exercício que eu possa fazer para ajudar? Diana, respondendo aqui a sua pergunta. Essa questão da mastigação, ela deixa guardado, né? Acumula comida toda do lado esquerdo da boca, mastigando lentamente. Isso aí pode ser ou um hábito adquirido. Tem gente que só mastiga de um lado, porque não foi treinado a usar o outro lado. O que acontece? É feito musculação. Se eu pegar uma barra de ferro e ficar usando só um braço, eu vou desenvolver a minha musculatura só de um braço. O meu outro braço não acompanha. Não acompanha, porque são músculos independentes, tá? Então, pode ser que ela tenha se acostumado muito a usar um lado, e à medida que aquele músculo foi se desenvolvendo do lado direito, que é o lado que ela tem mais domínio, ela começou a achar que aquilo ali era mais confortável. Então, é mais confortável do lado direito eu mastigar do que do lado esquerdo. Então, quando ela vai para o lado esquerdo, ela fica mais preguiçosa, ela não quer, e aí acaba acumulando mais aquela comida. Isso pode ser uma questão muscular, questão de treinamento mesmo funcional, que a gente tem que treinar sempre a criança para usar os dois lados. Se vocês perceberem que o filho de vocês está usando só um lado, pega uma refeição e fica só olhando. O que é que ele faz com a comida? A comida, quando entra na linha média, ele joga para que lado? Percebe? Se for sempre do mesmo lado, vocês têm que fazer algumas brincadeiras, alguns desafios, ou mesmo estimular. Filho, agora mastiga desse outro lado para a mamãe ver. Você vai mastigar uma de um lado, outra do outro. Supervisionar isso. Porque isso é muito importante. Então, cria o hábito. Cria mesmo. E para tirar, às vezes, dá um trabalhozinho, mas se tira. Isso é uma opção. Uma outra opção que pode acontecer é a questão sensorial. Pode acontecer de que no lado esquerdo da boca dela, a questão sensorial para ela seja menor a percepção do que o lado direito. E aí a comida fica ali, cai ali na região vestibular, que é entre a bochecha e a gengiva, e fica, sabe? E fica. Ou também pode ser, veja como a gente tem que pensar em tudo, como também pode ser a questão também do plano frontal, dessa língua dela e tirar no lado esquerdo. Sabia que tem crianças que têm dificuldade de fazer a lateralização de língua? Tem criança que estica a língua muito bem para um lado, muito bem. Quando vai para o outro, entra tanto movimento associado, fica uma força, vai a musculatura toda miofascial, vai a boca toda, vai ombro, porque não dissocia o movimento.
Às vezes é um lado só que precisa fazer esse treinamento de dissociar, né? Eu jogo a língua para um lado, eu jogo a língua para o outro, eu mastigo de um lado, eu mastigo do outro. Tudo tem que ser dissociado. Então, pode ser isso sim, Dayana, pode ser essas questões. Mas isso com treinamento, com exercício mesmo, né? A gente vai mostrar para aquela boquinha que ela pode sim desenvolver a musculatura de masseter, pterigoideu, tudinho ali para mastigar temporal. Tem vários músculos, ele está aqui para que trabalham a mastigação. Então, é exercício, primeiro avaliar a questão funcional dela, se ela está fazendo isso para compensar alguma coisa, ou se tem algum incômodo também. De repente, pode ter algum incômodo no lado esquerdo, que quando ela vai mastigar, ela tem esse incômodo e ela fica mais com medo. E aí seria uma questão de ir para um dentista, né, um ortodontista, avaliar. Mas tem muitas opções. Sendo só isso pontual, e ela não tenha dificuldades nas questões esquerdas dela, sabe? Questão de virar mais para a esquerda, de rolar mais para a esquerda, questão de usar a mão esquerda. Se é só questão realmente de boca, talvez seja essas questões que eu falei agora para você. Espero ter te ajudado. Qualquer dúvida que você tiver mais, a gente pode conversar um pouquinho mais. Aí tu me chama lá no direct e a gente bate um papo. Tá certo? Deixa eu ver se alguém falou mais aqui. Aqui. Isso. Tá. Então, gente, a gente tem que pensar muito nisso. Então, vamos lá. Aí, o que é que acontece muitas vezes quando a criança tem um certo atraso no desenvolvimento motor? A gente falou aqui da necessidade e da importância do desenvolvimento motor normal, passar pelos marcos, pelas habilidades, o quanto questões cognitivas, socioemocionais, que eu dei o exemplo do sorriso, socioculturais, influenciam, né, nessa questão desse desenvolvimento. Mas aí, digamos que essa criança, que seu filho, se você estiver aqui me assistindo agora, seu filho tenha um atraso real, que já foi comprovado, certo? O que é que normalmente eu observo, que eu quero agora deixar isso aqui bem claro assim para vocês. Mesmo a criança que tem um atraso, mesmo a criança que seja neurológica, que seja uma criança atípica, que seja uma criança que tenha paralisia cerebral, que seja uma criança que tenha alguma síndrome que realmente comprometa muito o desenvolvimento motor global, mesmo que seja isso, essa criança ela tem que ser desafiada. Ela tem que ser tirada da zona de conforto. Se ela não for tirada, ela vai perder uma janela maravilhosa da neuroplasticidade. E sabe qual é a janela maior que existe? De 6 meses a 2 anos de idade. É onde existe um maior acúmulo de sinapses. É nesse período, de 6 meses a 2 anos de idade. Então, estimular é necessário. E aí, o que acontece muito? Por medo, e eu não julgo, nunca julgo, nenhuma mãe, nenhum pai, ninguém, por medo. A criança tem alguma complicação, ou se atrapalhar, ou não conseguir evoluir, e às vezes a mãe fica insegura, o pai fica inseguro. Às vezes se mantém por muito tempo alguns padrões posturais, alguns utensílios que já deveriam ter sido já evoluídos, alguns tipos de colher, a mamadeira já deveria ser trocada por copo, e se mantém às vezes algumas condutas, porque coloca aquele filho naquela caixinha. Não, meu filho ele tem uma dificuldade motora, então vamos deixar aqui, que aqui tá funcionando. Sabe aquele ditado? Time que tá ganhando não se mexe. Time que tá ganhando não se mexe. Então, é o maior erro que acontece, às vezes, principalmente na alimentação. Porque muitas vezes o interesse até dos pais na questão do motor, né, de se desenvolver, de engatinhar, de rolar, de sentar, existe bastante. Mas às vezes na alimentação é onde eu percebo muito isso, esse medo. É onde a criança tem um desenvolvimento motor que já tá massa, sabe? A criança já tá dissociando, a criança já tá mudando os planos de desenvolvimento, a gente já percebe que tá entrando outros planos, mas na questão de estímulo de boca, estímulo de alimento, essa criança para. E aí vem pra mim, e aí pronto, tá comendo aquela comida pastosa, aí não tá mastigando,
não tá acostumada a deglutir pedaços, porque ficou na pastosa liquidificada, porque não sabe, ó, juntar, sabe, o farelinho, até aquele biscoitinho japonês ou maisena, que você dá pra criancinha pequenininha, né? Que ela segura a mãozinha e vai roendo. Isso é importantíssimo. Importantíssimo, porque ela vai aprender a lidar com aquilo ali. Pegar um brócolis, segurar e ficar comendo. Ela vai aprender a lidar, o que fazer com aquela comida. E se a criança não tem a habilidade motora das mãos dela levar, não é por isso que o estímulo não vai ser dado. É aí que está o erro. É aí que está o erro. Porque a criança típica pega tudo e leva para a boca. Tudo e leva para a boca. E está tudo bem, né? E a gente deixa, faz parte do desenvolvimento. A fase oral está ali. Ela leva aquilo para a boca. Mas o que acontece é a privação dessas crianças que não têm habilidades motoras de membros superiores para pegar e trazer. Mas não é o fato delas não terem habilidade motora que elas não têm o direito de ter o prazer, de passar pela experiência, de se readaptar a cada novo estímulo, de se conhecer até, de saber o que é que aquilo ali faz bem, o que é que não faz, o que é que me dá prazer, o que é que aquilo ali não me dá, o que é que está me dando mais náusea, o que é que não dá. Se tiver dando náusea, o gag, eu vou me acomodar, eu vou continuar sendo treinado para me acomodar. E a criança típica faz isso, ela coloca um brinquedo na boca e às vezes dá o gag nela. Às vezes a gente nem vê, tá brincando ali, a gente nem vê. E ela mesmo se resolve. Fez o gag, ela mesmo viu e ela botou, e depois botou de novo, já não fez mais tanto, depois botou de novo, já não fez mais tanto, e depois passou. E ela entendeu que aquilo ali é normal. E aí na criança atípica, o primeiro gag que a criança faz, que faz parte, que o nosso reflexo nauseoso, ele é anteriorizado mesmo, e a gente vai posteriorizando ele à medida que a gente vai tendo essas experiências intraorais, a gente priva essas crianças disso, de a gente colocar os estímulos dentro da boca da criança. Para que ela veja que ela conseguindo fazer um movimento de corpo na TO, na físio, tem que associar esse movimento na boca. Tem que associar. Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente, que meu paciente está sendo trabalhado pela TO, pela físio, já a rotação, que chega no plano transverso, eu adoro, porque eu digo, pronto, vamos embora, vamos trabalhar a rotação de mandíbula. Vamos tirar essa mastigação verticalizada, vamos fazer a rotação. Então, a gente tem que estar se comunicando. Hoje mesmo, eu enviei um relatório para uma paciente minha, onde eu relatei isso. Numa parte do meu relatório, eu relatei que o desenvolvimento da mastigação desse meu paciente deu um ganho gigante, porque corroborou com o desenvolvimento da rotação em seu próprio eixo, o plano transverso. Não é lindo? É lindo, porque você vê que existe toda uma conexão de funções, né? E que o cérebro, ele não está só pensando mão, e fica só na mão, né? Tronco, então boca, não, é tudo ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo que tem esse motor todinho já englobado, juntos, tem essa questão emocional. Tem a questão emocional, que tem que ser estimulado também, tem que ser equilibrado. E emocional, eu falo, não é só do prazer, de também ter cuidado das sensações negativas. Eu falo muito isso. Não podemos dar para a criança sensações negativas. Que aí o motor, a próxima vez que eu der aquele estímulo, a minha reação motora vai vir pior do que se eu tivesse neutra. Não é? Se eu não tenho uma reação negativa, não tenho lembrança de alguma coisa negativa que me aconteceu, eu posso até não ter uma reação motora muito legal, porque aquilo ali para mim é novo. Mas eu não vou ter uma reação de aversão. Uma vez que eu tenho uma reação, eu tenho um estímulo negativo,
de alguma forma que foi me dado fora da hora, eu não estou preparada, eu não tenho estabilidade, eu não tenho maturidade neurológica ainda para determinados estímulos e foi colocado para mim uma coisa muito acima do que eu poderia dar, eu posso criar uma aversão àquilo ali. E aí, na próxima vez que for me dado aquele estímulo para uma reação motora, minha reação motora vai ser de fuga. Vai ser fuga. E onde é que a gente tem ação funcional se eu estou entrando em fuga? Não tem. Concordam comigo? Então, comer é uma questão muito interessante. Porque tem crianças que só comem assim e botam a língua para fora. As atípicas, isso é bem comum, as crianças atípicas, né? Esse movimento de língua. Porque elas estão no plano sagital. Elas não evoluíram. O plano do bebezinho, do suckling. Elas não evoluíram. E aí, quando a gente começa a dar o estímulo, bora, pum, sabe? Já aprende sim. E muitas vezes, aí eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na minha experiência, 20 anos trabalhando com neuropediatria, a literatura, estudos científicos, falo isso e assim, eu assino embaixo. Desenvolvimento motor, ele corrobora com o desenvolvimento motor oral. Mas eu, na minha experiência, eu acredito que muitas fonos que atendem também neuropediatria já devem ter observado que mesmo que uma criança não tenha desenvolvido bem a habilidade global, por exemplo, de mastigação, de rotação do plano transverso, não quer dizer que a gente vai deixar de trabalhar esse plano na boca. Se a idade cronológica já é uma idade que já deveria ter sido treinado isso, tá? Não estou falando de trabalhar mastigação na criança de 4 meses, pelo amor de Deus. Não é isso. Mas digamos que eu tenho um paciente que já está com 1 ano de idade, ele é atípico, ele é uma paresia cerebral, por exemplo. Está com 1 ano de idade, está com 1 ano e meio e ainda está no plano sagital, talvez um pouquinho do plano frontal, e ali a gente percebe que está demorando para evoluir, para sair desse plano, porque na reabilitação em neuropediatria tudo é mais lento, né? Tem os ganhos, mas são mais lentos. Mas aí às vezes eu percebo que às vezes na boca, quando eu dou o estímulo para a mastigação, a resposta é muito positiva. Se alguma fono tiver aí agora e trabalha com neuropediatria, se já teve algum caso desse jeito, assim, de pegar uma criança bem grave do ponto de vista motor e que foi trabalhar a mastigação e deu resultado, queria que alguém falasse aqui, se estiver aqui agora. E dá, principalmente quando o cognitivo é bom, sabe? Porque às vezes a gente também subestima muito a criança pelo ponto de vista motor. A criança do motor é ruim, não tá legal, tá, né? Às vezes tá bem complicadinha, mas o cognitivo é show. E aí o que é que acontece? Não, deixa o bichinho ali na cadeirinha, deixa o bichinho comendo daquele jeito mesmo. Deixa, porque ele é grave, né? A condição dele, a condição motora é tão grave que ele não vai conseguir. E consegue. Eles às vezes dão um banho na gente. Dão um banho mesmo. Porque quando você dá o estímulo, é como se assim... Eu fico pensando assim às vezes, sabe? Eu acho que na cabecinha deles, eles pensam assim, na hora que você dá um estímulo diferente, que desafia eles, e que eles mostram que eles são capazes. Eu acho que eles pensam assim, tá vendo? Tá vendo que eu sou capaz? Eu sabia que eu era capaz. Vocês é que não estavam vendo. Eu acho que eu tenho essa sensação de que eles dão um grito assim por dentro, né? Aleluia, graças a Deus, alguém tá me dando alguma coisa diferente que eu sei que eu consigo fazer. Não é? Então a gente tem que parar de subestimar. Eu tô fazendo assim com a cabeça, porque tá entrando essas luzes, ó, de lá de trás, que eu nem vi na hora que eu entrei na live, nem percebi. Aí eu tô tentando ficar aqui, ó, tá vendo? Pra não
Porque senão fica com muito efeito, ó. Parece até que é efeito que é filtro, mas não é não. Então a gente tem que parar de subestimar a criança A gente tem que parar de subestimar a criança das suas capacidades cognitivas. Por que não? Não é? Por que não? A gente não pode limitar. E aí tem que ter esse raciocínio clínico sempre. A gente não pode limitar, mas a gente tem que ter o planejamento. A gente tem que ter o raciocínio de marcos motores, de planos de desenvolvimento, de idade cronológica ou idade corrigida, questões emocionais, questões cognitivas, questões nutricionais. Gente, isso é muito importante. A gente não vai conseguir ter ganhos motores se a minha questão nutricional, a questão nutricional da criança estiver desregulada. Se ela estiver desnutrida, não vai acontecer contração muscular, porque a desnutrição vai pegar a proteína, vai pegando toda a parte muscular, por necessidade energética. Entendeu? Então a questão nutricional é muito importante. Aí entra até outro assunto, né? Quando colocar uma via alternativa, de repente, se a criança não está comendo bem via oral, até que ponto é benéfico para ter ganhos funcionais, motores funcionais. Não deixa da gente estar falando aqui de alimentação. Às vezes é muito importante a gente primeiro dar, sim, uma atenção, prioridade, assim, dar uma prioridade na questão nutricional. A criança primeiro vai ganhar massa muscular, ela vai ter ganho nutricional para que ela consiga ter respostas motoras. Senão, às vezes, a gente vai estar fazendo mais gasto energético e ela não vai ter o aporte calórico suficiente para repor. Então, veja como a equipe multidisciplinar ela é importantíssima. Né? Desde o neurologista, pela condição, se tiver algum atraso, se não tiver, uma avaliação, do pediatra, das crianças que também não são atípicas, mas que estão, de repente, com atraso por algum motivo, entender o que está acontecendo, né? A TO, a físio, a nutricionista, a gastroenterologista, então, assim, a fono, então a gente tem que estar tudo interligado. Então, comer, é um assunto bem complexo. Então, não se desesperem se seu filho não come hoje. Se seu filho, de repente, não evoluiu para alguma consistência hoje. Não se desespere, não. Às vezes é um detalhe, sabe? Às vezes é um detalhe que precisa ser moldado, que precisa ser estimulado para dar aquele gatilho e essas sinapses acontecerem mais ainda e a neuroplasticidade acontecer, ou a questão mesmo de repetição, como a Andrea falou. O ganho motor necessita muito de repetição. E é isso. Repetindo, a gente desenvolve mais habilidades. A gente vai aprimorando, lapidando aquela habilidade. O que no começo é desafiador, não sei o que fazer, meu Deus, depois a gente tira de letra. Não é? Então, assim, às vezes a criança fica ali na mamadeira, por exemplo, durante anos, naquela mamadeira. E por que não ir para um copo? Por que não ir para um copo de transição? Então, canudo. Eu tenho um paciente meu com paralisia cerebral espástica mesmo. E toma no canudo. E aí? É bem desafiador. Muito. Porque... exatamente, doutor. Eu sou nutricionista e mãe atípica. Minha filha tem paralisia cerebral, grau 3, e a introdução alimentar é fundamental para o processo neural. É isso aí, Vanessa. Tem que progredir. Sempre tem algo a aprender. Eu não canso de falar. Tem terapeutas aí que pode até achar errado. Essa coisa da manutenção terapêutica me dá um arrepio. Quando eu escuto. E principalmente quando chega, né?
paciente para mim, Paula, meu filho já tá com 4 anos, já deram alta não sei aonde, deram alta não sei aonde, deram alta não sei aonde, porque eles estão falando que agora é só manutenção. Aí, será que é manutenção? Ou será que tem algumas habilidades motoras escondidas ali que não foram ligadas? Que não trouxeram desafio, que não trouxeram curiosidade ou experiências mesmo, sensoriais, né? Às vezes visuais, auditivas. Tanta coisa, gente, que envolve, tanta coisa que envolve a alimentação. Então, eu acho lindo quando eu escuto isso, tá vendo? A Vanessa agora falando, né? Nutricionista, massa. Tá aí organizadíssima aí a sua filha do ponto de vista nutricional. Isso é muito importante. E para a questão cognitiva, né? A gente precisa dos nutrientes para a questão cognitiva. E a gente só aprende quando a gente tem as conexões. A gente precisa fazer as conexões. Então, a gente precisa do cognitivo funcionando para poder a gente aprender. Porque nós não somos um computador, né? E é isso aí. Mesmo com paralisia cerebral, tem que evoluir. Tem que evoluir. Me conta aí, Vanessa, qual seria o teu próximo objetivo? Já que você entrou aí e falou. Qual seria o teu próximo objetivo para sua filha, do ponto de vista da alimentação? O que é que você sonha que ela adquira e ela ainda não adquiriu? Fala aí comigo pra gente ver se a gente troca uma ideia legal. Enquanto a Vanessa escreve, pra gente bater um papo aí, eu queria falar com relação a essas questões das posturas. Eu queria voltar um pouquinho nisso. Questões posturais. Mesmo a criança que ela não tem o controle do tronco, que ela não sente sozinha, ela precisa ter essa estabilidade. É preciso ser dado para ela essa estabilidade, tá? E quanto mais você colocar ela numa cadeira adaptada, naqueles ofrozinhos, sabe? Aquele bombozinho, se for pequenininho, em algum local que ela consiga se estabilizar e ela também achar o equilíbrio dela, ela ir se organizando com estruturas, né? Para que dê a ela essa permissão dela estar estável na hora da alimentação, é muito importante. Por quê? Na criança típica, a comida é dada no braço, né? A grande maioria das vezes começa no braço e vai no braço e vai no braço. Enquanto a criança é pequenininha, é bebezinha, tá tudo fácil. Você consegue fazer uma elevação de cotovelo, você consegue fazer a inclinação do queixo, proteção de via aérea. Com orientação, você consegue fazer isso bem direitinho. À medida que a criança vai crescendo, ela vai ficando mais pesada. E é natural que com o peso, a gente acabe relaxando o braço. E esse braço tende a ir caindo. E vai caindo. E vai caindo, porque dói. E fazer isso várias vezes por dia dói. E aí acaba que esse braço caindo, a cabeça da criança vai indo para trás. E aí começa a aumentar os riscos de broncoaspiração. Então, e aí às vezes acontece da criança não conseguir se adaptar a uma cadeira. Porque está tão acostumada no braço, que para fazer essa transição de comer na cadeira, muitas vezes é difícil. E aí isso é importantíssimo ficar em alerta, porque essa questão da estabilidade não pode ser esquecida. Não pode ser esquecida. Existem várias formas de se estabilizar uma criança. Criatividade aí, TO então tem muita criatividade, muita. Mas o que não pode é ser dado a comida na criança deitada, que ela vai crescendo, ficando com 5, 6 anos, 7 anos, e não tem braço que aguente, e essa criança vai se acostumar a comer deitada. Não faz isso, tá? Então, vamos lá, mastigação, olha aí a Vanessa respondendo. Mastigação, ela ainda está no pastoso devido ao processo de não estabelecer o sentar totalmente. Então, Vanessa, eu não sei, assim, você falou que a paralisia cerebral dela é o grau 3, né? Então, ela não tem ainda essa estabilidade do sentar totalmente, mas eu acredito que com a idade dela, 2 anos, né, você falou? 2 anos, não é isso? Eu acredito que já dê para trabalhar assim a mastigação dela. Com a gaze, você não vai colocar um pedaço de comida na boca dela, né? Você não vai trabalhar um BLW, você vai pegar uma comida na gaze. Sabe aquele almoço, tá todo mundo comendo um franguinho, uma carninha, um churrasco. Você pode pegar um pedaço daquela carne, pega uma gaze, abre a gaze no meio,
Coloca essa carne ou esse franguinho. Por que a carne e o frango? Porque são elásticos, são fibrosos e vai permitir que a sua filha faça um exercício de mastigação, que é diferente de um biscoito, que é diferente de uma torrada. Então, esse movimento de mastigação, você vai segurar na gaze, ó. E ela vai ficar lá mastigando. E não vai ter risco nenhum. Nenhum risco dela engasgar, porque não vai cair nada. Mas ela vai sentir o sabor, ela vai sentir o cheiro, ela vai sentir a textura, ela vai fazer a sequência de mastigação, então ela vai trabalhar a questão de sensibilidade dos dentes, que tem criança que tem muita dificuldade de sentir nos dentes, porque não foi estimulada. Então vai preparando o meio de campo, sabe, Vanessa? Vai preparando o meio de campo, porque quando ela tiver com a estabilidade dela bem legal, do sentado, desenvolvimento motor global, ela já foi preparada. Essa boca dela já sabe o que fazer. Ela já vai saber o que fazer. De sentir, da língua aí de lado, de rodar a mandíbula, de fazer a rotação. Entendeu? Então pronto, ela engole de imediato, porque ela não está jogando pro lado. Mas você que tem que direcionar. Você começa a dar essa mensagem para o cérebro, é aqui que a gente mastiga. Não é engolindo direto. É aqui de lado que a gente mastiga. Então, coloca na gaze, vai fazendo o movimento de mastigação. Já as 5 até 10 mastigadas, tira, descansa, entra para o outro lado. Agora, cuidado, não coloca o estímulo nesses dentes aqui, ó, incisivos. Porque aqui, a chance de reflexo de mordida é grande. Ela vai desencadear o movimento mastigatório quando esse estímulo é colocado lá atrás, nos molares. Então você já tem que entrar não por aqui para puxar, porque se aqui ela vai travar. Se botar aqui, se botar por aqui, ó, ela vai travar. Não vai. Então tem que entrar por aqui, ó, de lado, tá vendo? Entra, ó. Chegou aqui atrás, ela vai mastigar. Porque essa dica é importante. Porque ficar também nessa briga, botou na gaze, aí travou, e vai pra lá, vai pra cá, fica uma guerra. Não fica prazeroso. Nem pra quem tá dando o estímulo, nem pra quem tá recebendo, né? Então, faz esse treino. Damasco, aquele damasco desidratado, sabe? Ele também tem uma elasticidade boa. Essas frutas desidratadas são legais também. Se quiser fazer uma farra, assim, no final de semana, compra o Fini. Compra o Fini, sabe? Aqueles Fini que a gente come, que tem no cinema. Aí compra bananinha, aí compra, sabe? Que é meio azedinho, também é bom pro sensorial. Tem uns azedinhos assim, sabe? Que dá aquela, chega a dar aquela salivada assim. A parótida chega. E aí, você pode ir treinando isso com ela. Aí você vai percebendo que ela vai estar dissociando o movimento. Ela pode ser que comece fazendo um movimento bem vertical, mas com o treino ela vai dissociando. E aí, com o tempo, você pode fazer, sabe o quê? Você vai abrindo mais a gaze. Ela vai mastigando e a gaze vai ficando mais esgaçadinha. Ela começa bem fechadinha e aí você vai deixando ela mais esgaçadinha. À medida que ela vai esgaçando, vai caindo fiapinhos da carne, fiapinhos do frango. E aí você vai percebendo que aquele fiapinho ela já juntou, que ela já mastigou, ela já percebeu, e ela vai botar no meio da língua e vai engolir. Então ela vai começar a entender que aquela comida que foi mastigada, ela foi lateralizada, ela foi triturada, depois ela voltou para minha língua e eu consegui engolir. E ficou tudo bem. Não teve engasgo, não precisei engolir o pedaço inteiro, porque o pedaço inteiro causa um desconforto. Eles fazem isso, né? Tem criança que faz até assim, ó, para abrir a faringe, para passar a comida. Isso não é legal. E eles vão se adaptando. E tem criança que engole um pedaço de carne assim, gigante, que eu já atendi. Quando eu perguntei à mãe, come carne? Come carne, tudo, e mastiga. Quando eu fui ver, não mastigava nada. Mas era direto, era botar e engolir, botar e engolir, botar e engolir. Então isso não é legal, nem para questão gastrointestinal, né? Questão de digestão mesmo, né? Fica difícil digerir pedaços grandes. Então faz isso, tá, Vanessa? Espero ter te ajudado também. Que mais, gente? Então, assim, falar de alimentação para mim é uma delícia. Eu não poderia, eu já vinha falando algumas lives sobre alimentação e hoje eu me deu essa ideia de conversar com vocês sobre esse assunto, né? A questão do desenvolvimento motor, para observarmos sim, mas nem subestimarmos aqueles que não estão conseguindo e nem
avançarmos etapas também que não estão na hora certa. Isso é muito importante, a gente ter esse cuidado para não prejudicar, né? Porque a nossa função, tanto quanto terapeuta, quanto de mãe, cuidadores, é ajudar, é promover o melhor para aquela criança e não piorar. Então eu acho que eu fico por aqui hoje. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Acho que sim, reflexos primitivos. A maioria dos reflexos que nós temos, com 3 meses, eles vão desaparecendo. E são sinais importantes, sim, para observarmos se a criança está apta ou não para a alimentação. Entender que esses reflexos eles vão deixando de existir de forma gradual. Alguns por conta do desenvolvimento neurológico mesmo, né, do sistema nervoso, e outros por questão de estímulo mesmo e experiências, como que eu falei, o reflexo nauseoso. Então, o reflexo nauseoso, ele é um reflexo que ele não desaparece, ele continua conosco pro resto da nossa vida, ele vai sendo posteriorizado, esse reflexo, e ele é um reflexo de proteção de via aérea, então é importante sim nós termos, para que quando uma comida desça de forma muito abrupta, a gente tenha essa reação de fechar, de proteger, para tirar esse alimento, esse corpo estranho que está querendo entrar de forma muito rápida na nossa faringe. Então, nós temos esse reflexo. Então, se sua criança está travando muito a boca, se está tendo RTCA, jogando a cabeça muito para trás, muito para o lado, então tem que prestar atenção sim, para saber se isso está dentro do esperado, dos marcos esperados, ou se está sendo além, e aí é importante investigar e corroborar com o desenvolvimento motor, sempre fazer as pontes, sabe? A gente nunca pode olhar um item só, a gente tem que entender por que esse item está assim diferente, né? O que está acontecendo que esse item está diferente. Vamos investigar o todo para fazer um diagnóstico global. Então, não está sentando, por que não está sentando? Então, vamos fazer alguns testes, vamos ver como foi o estímulo, como é que está o ambiente. O ambiente é muito importante para o desenvolvimento de uma criança. O meio ambiente que a criança vive, ele é altamente estimulante ou desestimulante. Uma criança que vive num quadrado, por exemplo, aqueles quadradinhos, ou numa área de um berço, que não tem experiências, ela não vai adquirir as habilidades motoras dela, de forma que uma criança que solta, né? A criança que vai explorar um alimento, uma comida, uma tinta, ou alguma coisa que seja sensorial, e as pessoas que estão ao redor, tira a mão, menino, tira a mão, isso é sujo, não mela não, vai se melar todo, não vai pegar não vou deixar não se mele não, e priva a criança do sensorial, essa criança vai ter dificuldades também motoras. E aí diz, ela não quer pegar em nada. Mas por que ela não quer pegar em nada? Será que é motor, planejamento motor que não está acontecendo para ela não querer pegar, ela não conseguir pegar? A questão muscular não está funcionando? Ou se é uma questão dela sensorial, que não foi estimulada, que foi privada? Então, cuidado com os diagnósticos errados também. Ela não vem com o bracinho, sabe? Às vezes tem criança que chega pra mim, não, o bracinho aqui, ó. O bracinho aqui, flexão, plano sagital ali, forte, na flexão, mas na extensão, nada. E aí, quer dizer, será que tem um problema? Bota na TO, a TO vai ter que trabalhar muito, deve ter alguma questão neurológica aí, porque o menino tá aqui. E quando a gente vai ver, era um menino preso no charutinho, todo sempre amarradinho, que não podia fazer nada, não tinha extensão, não existia extensão para pegar um brinquedo, para pegar um móvel no bercinho, ou para pegar um brinquedinho que estava ali no chão, ali do lado, que não foi estimulado. Então, não é a questão motora, é uma questão de experiências que a criança não teve, né? Então, vamos ficar ligado nisso, lembrando que tudo tem a ver com a boca, que a nossa boca é o nosso corpo, faz parte do nosso corpo. Então, quanto mais estimulamos o nosso corpo de estímulos sensoriais, proprioceptivos, noção espacial, quanto mais a criança tem domínio do que é o corpo dela, cabeça, braço, o que é meu braço, o que é meu tronco, o que é meu pé, o que é minha perna, onde está minha perna, onde está meu braço, olha para onde meu braço vai, onde ele volta, minhas mãos.
sabe? Aí a boca estimula o nariz. Quanto mais a criança tem domínio desse corpo, mais confiante ela é e fica na hora da alimentação também. Também, porque se eu vou pegar alguma coisa para levar para minha boca, eu tenho confiança daquele corpo, que é a minha mão, onde vai graduação de movimento, o quanto que eu tenho que esticar, o quanto que eu tenho que fazer uma apreensão, o quanto que eu tenho que soltar, né? A apreensão e soltar faz parte do desenvolvimento sensorial, sensório-motor global. Faz parte disso. A criança primeiro nasce assim, né? Aí o bebezinho, você encosta na mão, ele faz a flexão. Faz a flexãozinha, fica com aquela mãozinha assim, depois vai abrindo, vai explorando, vai fazendo a extensão, começa a entender que abre e fecha, eu posso abrir e fechar, né? Por isso que depois vai desenvolvendo e vem o soltar, a parte do jogar, que a criança começa a jogar, mas é porque ela foi passando pelos marcos. E esse abrir e fechar tem a ver com a alimentação também. Eu abro e fecho a minha boca, eu tenho domínio do meu corpo, gente. É lindo isso. A gente não pode minimizar em blocos. Não podemos fazer isso. Blocos a gente estuda no livro, sabe? No livro tem que ter, né? Pra gente entender os marcos bonitinhos, os planos de desenvolvimento. Tem que estar ali bonitinho, porque vai cair na prova. A gente tem que saber escrever direitinho na prova. Mas na clínica, na prática clínica, é tudo junto e misturado. E quanto mais conhecimento a gente tem, melhor o diagnóstico, melhor o planejamento terapêutico e o melhor de tudo, melhor é a resposta da criança. Seja ela típica ou atípica. Eu falo isso para todo mundo. É isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou pedir um favor para vocês, quem está aqui neste momento, que se gostaram dessa live, comentem. Eu vou deixar essa live no feed, ela já vai agora lá pro feed. Eu também quero avisar para quem não sabe que eu tenho uma página no meu YouTube, e é recente, tem alguns vídeos lá que eu tô postando, e tá lá, o link tá na minha bio, é só clicar lá, se inscrevam. Tá começando ainda a minha página, tá bem verdinha, mas eu preciso muito de vocês para que essa página ganhe força e que a gente possa ajudar outras mães, que o meu papel é esse, eu gosto de ajudar. Minha missão é essa, eu gosto de passar conhecimento, eu quero contribuir com conhecimento e pulverizar isso, que cada uma de vocês compartilhando uma live que gostou, que acha que acrescentou, que lembra de alguma mãe que está passando por alguma dúvida, ou tem algum filho que se parece com algum caso que foi comentado aqui, compartilha, marca ela, isso faz um bem danado. Eu tenho certeza que quem receber o conteúdo que ela está precisando, ela vai gostar bastante e vai ficar muito feliz. Então, eu fico por aqui, mais uma vez, e agradeço de coração e desejo que Deus abençoe todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e nos vemos muito em breve.